guys, how are you? E aí galera, tudo certo com vocês? Preparados para mais uma aula? Então vamos lá. O que a gente não pode esquecer de fazer sempre que a Teacher Pat fala para vocês? A gente não pode esquecer de marcar a nossa atividade como concluída, certo? Não esqueçam. Terminou a aula, vai fazer sua atividade. E se você não está assistindo apenas pela televisão, o que você vai fazer? Você vai ligar na sua escola, vai conversar com a sua diretora, com a sua pedagoga e vai pedir o seu kit impresso. Não esqueça disso e não deixe acumular, tá bom? Vamos lá, já está quase terminando, então não deixe acumular. Dá uma olhadinha, fez todas as atividades do primeiro, do segundo trimestre, tá tudo em ordem? Beleza. Então, let's go! Eu, a Teacher Patrícia, continuo com vocês e hoje o nosso intérprete Natan. Hi Natan, how are you? Vamos lá então, você está preparado? O que a gente vai fazer? Primeiro organizar o nosso espaço. Pega o teu caderno, aquele lá desde fevereiro, né? Ele já é o teu vocabulário, você pode consultar. É legal que você tenha o dicionário do teu ladinho. Se você puder, o Google Tradutor também pode usar. Uma caneta colorida para corrigir. Se você não tiver, não tem problema, usa essa mesma que você está usando, ok? O que a gente viu, gente, na aula passada? Na aula passada a gente falou sobre o Simple Past e o Past Continuous. Lembra disso? Né? Um assunto que a gente já tem falado há tempos, então a gente retomou, a gente revisou, tá tudo bem certinho. E hoje a gente vai falar sobre algumas diferentes formas de arte. Você gosta de arte? Qual é a sua preferida? Vamos dar uma olhada em algumas? Vamos lá? Então, let's go! Olha aí, observa essas figuras. Então, na primeira figura, a gente tem um muro, né, representando um muro, com uma imagem. Será que isso é uma pichação? O que você acha? Na segunda figura, a gente tem duas pessoas dançando, fazendo uma apresentação. Que formas de arte? Isso é arte? O que você acha? Você sabe o nome dessas artes? Vamos ver? Então, a primeira é o grafite. Pode ser também escrito dessa forma, também pode ser grafito, doesn't matter, tá? Qualquer um dos três está correto. Cuidado, grafite não é pichação. Grafite é uma obra de arte, uma forma de arte feita com autorização. Então a pessoa ela autoriza que faça isso no muro dela. A gente vê bastante em escolas, né? Fica bem legal, uma forma de arte bem bonita. Certo? E a segunda? A segunda é uma dança, né? É o balé, certo? Uma forma de arte bem legal. Vamos ver outras? Olha aí. Que forma de arte é essa? Você conhece? E é do lado? Você tem a prática de fazer isso? Você conhece? Então aqui eu tenho uma painting, que é uma pintura, né? Um quadro. E ali do lado eu tenho um drawing, que é um desenho. Nesse caso aqui, um mangá. Conhece o mangá? Você tem o hábito de ler algumas historinhas do mangá? Então, um desenho, certo? Tranquilo? Tem mais algumas? Você conhece mais algumas formas de arte? Temos várias, vamos ver mais algumas. E aqui? O que é isso? O que será que é isso? E do lado? O que será que é? Você conhece essas formas de arte? Aqui eu tenho uma photography, né? Uma fotografia, certo? E do lado, uma sculpture. A escultura, uma escultura feita, pode ser feita em gesso, né? Em várias formas. Você conhece, você tem o hábito de ir a museus, onde ficam essas obras de arte, como que é? Me conta um pouquinho. E aí, observou bem as imagens? Tá tudo certo? Vamos dar uma voltadinha nas imagens para você observar de novo. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho o grafite, a dança, nesse caso aqui é o balé. Mas eu posso ter o hip hop, posso ter qualquer outro tipo de dança, que é uma forma de arte. Daí eu tenho um quadro, representando uma pintura, um desenho, que no caso aqui é um mangá, é uma forma de arte. Daí eu tenho a fotografia e, por último, uma escultura, certo? Tranquilinho? Então vamos lá. Após observar as imagens, responda. Letra A. O que as imagens têm em comum? Letra B. Você conhece outras formas de representação artística? Responde aí no teu caderno, responde em português para mim.
suas respostas, elas não estarão e nem precisam estar iguaizinhas às minhas, tá? Eu vou te dar uma sugestão de resposta. Então, vamos lá. O que as imagens têm em comum? Elas todas representam uma forma de arte. Ai, teacher, mas eu prefiro responder em inglês. Sem problema nenhum, muito melhor, much better. Ah, eu respondi de uma outra maneira, mas o sentido é o mesmo, não tem problema. Na letra B, existem outras formas de representação artística? Você conhece outras? Essa é uma resposta pessoal. O que você acha? Existem outras formas? Existem, né? Existem várias outras. Muito bem. Olha lá. Do you know Vicky Muniz? Você já ouviu falar desse artista? Gente, ele é muito legal. Vamos prestar atenção na história dele. Olha aqui, ó. Você conhece esse retrato aqui? Você já viu em algum lugar essa imagem? Conhece? Olha que interessante. Double Mona Lisa. Então, ele fez essa imagem aqui. Você consegue perceber do que ela é feita? Dá uma olhadinha com mais atenção. Chega mais perto. Olha bem. Olha lá. Essa daqui, ela é feita com geleia. É, jelly, geleia, aquela mesma, aquela que você passa no pão, isso mesmo. Olha que interessante essas obras de arte dele. Ele usa materiais muito diferentes. E essa daqui é um tipo de uma manteiga que ele usa. Olha que legal, gente. Observa bem. Se você chegar perto, você vai conseguir ver. Olha que os detalhezinhos, provavelmente deve ser uma geleia de morango. Olha aqui, tem uns pedacinhos, olha. E o que formou? A Mona Lisa, né? Que legal! Temos outras obras dele. Olha essa daqui. Se você olhar de longe assim, ok, uma pessoa, né, carregando alguma coisa. Mas se a gente chegar mais próximo, o que a gente vai observar? Que é tudo feito com material reciclado. Então, vários materiais reciclados aqui nessa obra. De Beer Irma, é o nome da obra. Olha que legal, gente. Esse artista muito legal. E aí? Olhando de longe, né, parece uma foto dos paparazzi. Sabe o que é paparazzi? Aquela pessoa que vai em busca de notícia, vai atrás das pessoas famosas, fica lá tirando foto, às vezes incomoda bastante. Agora, se eu chegar perto, eu vou observar que essa imagem foi feita com chocolate. Olha que delícia, que legal. Vamos conhecer um pouquinho da vida dele? Então vamos lá. Do you know Vicky Muniz? Você já tinha ouvido falar sobre ele? Ainda não? Mas agora eu tenho certeza que você não vai mais esquecer. Vicky Muniz is a Brazilian plastic artist, photographer and painter. He is known for using usual materials in his work such as garbage, sugar and chocolate. He has lived in New York since 1983. Então, olha que legal. Texto. O que a gente tem que fazer com o texto? Olhar as palavrinhas cognatas. O que são palavras cognatas? Aquelas que eu olho, eu já sei qual é a tradução, porque elas são iguais ao português. Eu preciso traduzir palavrinha por palavrinha? Não, de jeito nenhum. Eu vou olhar o texto e vou tirar as informações que eu preciso. Então, o que eu preciso de informação? Quem é Vicky Muniz? É um artista plástico. Já achei lá, ó, Plastic Artist. De onde ele é? Ah, Nova York, será? Certo isso? Não, ó, ele é brasileiro, mas ele mora em Nova York desde 1983. Cuidado com essas informações. Ele só tira foto? Não, ó, ele tira foto e ele também pinta. E ele é conhecido por quê? Porque ele usa materiais diferentes. Ele usa lixo, ele usa açúcar, ele usa chocolate, né? A gente viu lá com geleia. Então, esse é o diferencial dele. É bem legal a vida dele, ok? Será que você entendeu? Será que você consegue me responder agora? Então, presta atenção. O que eu quero que você coloque? Verdadeiro ou falso? Se for verdadeiro, eu vou colocar through, a letra T. E se for falso, eu vou colocar F. Vamos lá? Então, let's go. Na letra A, Vicky Muniz is from the United States. O que você acha? Letra B. Vicky Muniz is not only a painter, but a photographer too. E a letra C. In his art, he uses recyclable material. E a letra D. He came to Brazil in 1983.
Tá certo as informações? Então lê com bastante atenção, procura entender, não precisa traduzir toda a frase, vai olhando algumas palavrinhas para você entender o contexto. Escreve aí no teu caderno, verdadeiro ou falso? Vamos ver então se você lembra das informações. Então, letra A. Vicky Muniz, ele é dos Estados Unidos? Verdadeiro ou falso? Letra B. Ele não é só pintor, ele também é fotógrafo. Será? Letra C. Nas suas artes, ele usa materiais reciclados. E na letra D, ele veio ao Brasil, para o Brasil, em 1983. E daí, verdadeiro ou falso? Vamos conferir as informações? Olha lá, letra A, falso. Não, ele não é dos Estados Unidos, ele é brasileiro. Letra B, ele não é só pintor, também é fotógrafo. Verdadeiro.
Ele nas suas artes usa material reciclado e isso, né, usa lixo, usa açúcar, usa chocolate. E ele veio ao Brasil em 1983? Não, falso, ele foi para os Estados Unidos em 1983, certo? Conferiu tudo certinho aí, as respostas, vê se está certo. Errou, por que errou? Vai lá ver por que você errou. Confere bem certinho, ok? Então vamos lá. Olha ali, agora eu tenho algumas formas de arte. Eu tenho, então, na primeira, uma escultura, na número 2 eu tenho um desenho, na número 3 eu tenho um quadro, na número 4 eu tenho uma foto. Será que você sabe o nome dessas formas de arte em inglês? Então, eu quero que você coloque o número e me escreva o que é. Será que é uma painting? Você vai colocar lá a letra A. Será que é um drawing? Será que é uma photography ou será que é uma sculpture? O que são essas imagens? Coloca aí no teu caderno. Vamos lá.
Então vamos conferir? A número 1, o que ela é? É uma sculpture, né? Então é a letra D. Escreveu certinho, conferiu? A número 2 é um drawing, um desenho. A letra 6, uma painting. E a letra C, a número 4, é a letra C, uma photography, ok? Essas fotografias assim são tão legais, né? Ó, a pessoa tá lá atrás, parece que ela tá engolindo, né? São as técnicas de fotografia. Bem legal. Anotou certinho? Então essas são algumas formas de arte, ok? Então vamos lá. Agora a gente vai conhecer uma outra artista. Olha que sensacional que é a vida dela. Presta atenção, vamos ler junto comigo. Meet the artist who paints with her toes and mouth. Ela pinta com o pé e pinta com a boca. Olha que interessante. E olha a obra de arte dela. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da vida dela, você pode clicar nesse link que você vai então entrar na história dela. Olha que interessante. E por que você acha que ela pinta com os pés e com a boca? Por quê? Provavelmente, por que será? Vamos ler um pouquinho sobre a vida dela? Então vamos lá, vamos ler junto comigo. Read a test about Sheila Sharma, o nome dela, ela é hindu. Despite losing both her arms and right foot in a train accident at the tender age of 4, Sheila Sharma did not lose hope in training herself to write and even paint with the help of her tools. Sheila says he likes to draw and paint themes based in nature or of women. My father never really understood art and wanted me to take up a safe job, but I wanted this to be my life, she says. Olha ali então, o que aconteceu? Opa, acidente de trem, a palavrinha cognata. Both her arms, ambos braços, e right foot. Então vamos ligar as informações? Provavelmente o que aconteceu? Num acidente de trem, ela perdeu os braços e o pé direito, ok? E daí? Mas ela não desistiu, ela não perdeu a esperança. Ela continuou a escrever e até mesmo pintar com a ajuda dos pés, certo? Ela gosta de pintar temas baseados na natureza e na mulher. Mas o pai dela, ele tem essa frasezinha aqui, ó. O que o pai dela diz para ela? Presta atenção, a gente já vai voltar nessa partezinha do tema, tá? Mas o que é importante? Essas informações que a gente retirou. Ela perdeu os braços e um pé, aonde? Num acidente de trem. Tem a idade. Que idade? Com quantos anos aconteceu isso? Olha lá, ó, rapidinho a gente já olha, ó. Ó, 4. Então, com 4 anos. E daí, ela parou, não fez mais nada? Não, ela continuou pintando, escrevendo. Com o quê? Com o outro pé e com a boca. Olha que legal, né? Então, vamos lá. After losing her limbs in the accident, which also claimed her mother, life challenged her in many ways. She says she had to face a lot of criticism while she was trying to chase her dreams and passion. People found her way of painting strange and even told her that she could not continue to paint the way she did. Então, além dela ter se machucado, ela teve uma outra grande perda, que foi a her mother. E daí a vida deu a ela vários desafios e ela recebeu muitas críticas. As pessoas falavam, imagina, você não vai conseguir pintar, desiste, vai fazer outra coisa. E será que ela ouviu isso? Será que ela foi em busca? De jeito nenhum, ela não deu ouvido a essas pessoas, né? Então vamos ver se a gente consegue achar as frases corretas sobre a Sheila. Presta atenção. Então vamos lá. Letra A. She lost her arms and right foot when she was a child. Será que isso é verdadeiro? Se é verdadeiro, se essa frase está correta sobre a vida da Sheila, você vai colocar no teu caderno a letra A como correta. Letra B. It was easy for her to make her dreams come true. O que você acha? Será que é verdadeiro? Letra C. She can draw and paint using her left foot. Será? Tá certo isso? Letra D. Everybody gave her the necessary support to be a mouth and a foot artist. O que você acha?
Quais dessas frases aqui estão realmente corretas de acordo com o que a gente leu sobre a vida da Sheila? Marca no teu caderno, vamos lá. Vamos ver então se você marcou as frases corretas? Então vamos ver. Letra A. Ela perdeu realmente os braços e o pé direito quando ela era uma criança. Foi fácil para ela tornar o sonho verdadeiro? Não, né? Não foi nada fácil. It wasn't. Ela consegue desenhar e pintar usando o pé esquerdo. E a letra D, todo mundo deu a força necessária, o suporte para não, faça que vai dar tudo certo. Muito pelo contrário, né? As pessoas só criticaram, certo? Ainda bem que ela não ouviu ninguém, né? Senão ela ia desistir das coisas que ela acha importante e é uma excelente artista. E aí? E o pai dela?
o que o pai dela falava para ela. Será que o pai dava bastante força para ela? Então vamos entender bem o que o pai dela dizia. My father never really understood art and wanted me to take up a safe job, but I wanted this to be my life, she says. Então o pai dela, o que ele falava, será? Será que ele apoiava? Será que ele fala, não, realmente trabalhar com arte é uma coisa bem legal? Então observa as palavrinhas cognatas, tá? Aquelas palavrinhas que, né, eu olhei e já sei o que elas dizem. E daí me diga qual é a melhor resposta. Letra A, Sheila sempre quis trabalhar com arte? Eu posso ter mais de uma correta. Letra B, para o pai de Sheila, viver de arte não traz segurança? Letra C, Sheila, desde cedo, desde pequena, teve o apoio do pai para trabalhar com arte. O que você acha, de acordo com o que o pai dela diz? Anota no teu caderno.
Então, o pai dela nunca compreendeu arte. Ele achava que isso não era algo seguro, né? Ela precisava de um emprego mais seguro, uma coisa mais tranquila. Então, as corretas, letra A, ela sempre quis trabalhar com arte, e letra B, o pai dizia que viver de arte não trazia segurança, certo? Então, é isso que o pai dela dava como mensagem. Será que hoje ele pensa da mesma forma? O que você acha? Acredito que não, né? Verdade? Muito bem. E aí, gente, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ver o quiz. Então, nessa aula, nós trabalhamos com alguns tipos de artes diferentes, né? Então, agora a gente vai dar uma relembradinha para poder fazer o quiz. A gente falou sobre Vic Muniz, lembra do Vic Muniz? Aquele que trabalha com vários tipos de arte diferente, né? Ele é brasileiro, mas ele mora lá nos Estados Unidos e ele é conhecido por usar materiais reciclados. E falamos sobre a Sheila, que é aquela artista que pinta com a boca e com o pé, certo? Preparado para o quiz? Let's go! Então vamos lá! Número 1. Vic Muniz é conhecido por: letra A, suas pinturas modernas. Letra B, utilizar materiais recicláveis em suas obras. Ou letra C, retratar a beleza da mulher. Qual dessas é a característica de Vic Muniz? E número 2, não pode ser considerada uma forma de arte. Letra A, o grafite. Letra B, dança. Ou a letra C, pichação. Qual é a resposta correta? Anota no seu caderno rapidinho. Let's go!
Vamos conferir? Letra A. Vicky Muniz é conhecido por utilizar materiais recicláveis, né? Falou em Vicky Muniz, já lembra daquelas obras de arte bem diferentes, feita com geleia, com chocolate, com lixo. E a número 2, o que eu não considero uma obra de arte? Pichação. Pichação não é arte, pichação é crime, certo? É vandalismo, então não pratique. Você quer fazer um grafite? Legal, conversa com a pessoa, vê se você tem autorização para fazer no muro da casa dela, aí sim é uma obra de arte, senão é vandalismo, beleza? Tranquilo, gente? Então hoje nós vimos diferentes formas de arte, né? Falamos um pouquinho sobre as formas que a gente pode encontrar, a fotografia, a dança, a escultura e várias outras, ok? O que você vai fazer agora que você não pode esquecer? Vai lá na atividade obrigatória, faz, responde certinho, clica nela como concluída, não esquece disso, beleza? Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye, Nathan!